Capítulo 2. A pessoa cuidadora e a pessoa doente. Também conhecido e chamado como acompanhante e o paciente, mas somos muito mais que isso. Para os médicos, técnicos, enfermeiros e até na recepção, somos chamados de acompanhante e o nosso tesouro é tratado como paciente. Para nós, cuidadores, aquela pessoa é o bem mais precioso no mundo. Saiba que você escolhe ser a pessoa cuidadora, por diversas razões. Normalmente porque não tem ninguém mais, porque não existe outra pessoa, ou simplesmente porque não querem. É comum numa família com mais de 2 filhos, não importa a quantidade, apenas um se oferecer para acompanhar. Aliás, é como tudo começa, só vou acompanhar, com o passar do tempo nos tornamos cuidadores e até curadores. A relação entre cuidador e doente é simbiótica. Eu sentia as dores de minha amada esposa e nesses momentos entendia o tamanho da dor dela. Eu agradecia quando isso acontecia e foram várias vezes. Uma vez, fechei a porta do carro e tranquei meu polegar da mão direita. Muita dor, embaixo da unha ficando preto. Passei o dia pensando no tamanho da dor dela. Se para mim, aquilo incomodava demais, como seria para ela? Outras vezes, em atividades corriqueiras, sentia uma dor na região da vesícula ou nas costas, que parecia a ponta de um fio energizado, o susto do toque inesperado, em seguida a ramificação do choque. Relatei essa sensação para ela que me disse sentir exatamente assim, dezenas de vezes em diversos pontos. Minha nossa! Como aguentar isso? Eu sentia cefaleias, dormência no braço, arritmia, cansaço. Não, eu não estava doente, eu estava empático, compassivo com a situação que ela vivia. Tive o cuidado de não pedir para tirar a doença ou a dor dela e passar para mim, porque isso não curaria ela e eu ainda herdaria problemas de saúde. Um dos maiores problemas dos acompanhantes cuidadores é não sentir da mesma forma que a pessoa paciente sente. Pudera, é a outra pessoa que está doente, não é você. Entretanto, é fundamental compreender o que ela sente. E essas dores, esse mal-estar, consequência da simbiose que estabelecemos é importante para a compreensão. Agradeça quando esses episódios ocorrerem com você, generosa pessoa acompanhante. A pessoa paciente, doente está fragilizada, tratada como um saco de ossos, viram de um lado para o outro, penetram o corpo com exames invasivos, a dignidade dela vai para o ralo. E essa pessoa fragilizada, chamada de paciente, tem nome, sentimentos, pai, mãe. Uma história de vida que devemos respeitar, assim como eu gostaria de ser respeitado. Você pode pensar que nem sempre escolhemos sermos pessoas acompanhantes e posteriormente cuidadoras, mas eu digo que sim, escolhemos. Algo naquela pessoa atrai a nossa compaixão, o nosso olhar carinhoso, o nosso amor. E a vida de uma pessoa acompanhante e cuidadora é mais difícil que parece. Não há curso para nós, vamos aprendendo durante o percurso e nunca sabemos se é o melhor ou o pior, aquilo que fazemos, seja um procedimento ou um conselho. Se a doença não tiver aparência física, como mostrar para as outras pessoas? Ah, toma um remedinho que passa. Que exagero, não é para tanto. Isso é para chamar a atenção. Minha nossa! Ouvi muitas vezes, não exatamente com os ouvidos, mas telepaticamente, frases com esse teor. Ah, se soubessem o que se passa no corpo de um paciente oncológico! Eu fui aprendendo que eu deveria aprimorar habilidades que eram incipientes. A delicadeza do toque, o horário certo dos remédios, o curativo com um esparadrapo que não grudasse tanto na pele, para não machucar mais ao retirar, creme hidratante, paciência, persistência, fé, motivação e amor em cada gesto. A relação de dependência da pessoa doente com a pessoa cuidadora só aumenta, ao ponto dela confiar mais em você e menos na equipe médica. A fragilidade impede ela saber por que demora tanto, o que vão fazer, vai doer, tantas e tantas perguntas com gosto de súplicas.
Para nós, acompanhantes cuidadores, cabe buscar no fundo da alma aquela força para levantar, falar com a equipe médica ou a recepção, entender o que está havendo, o que será feito, o resultado esperado e transmitir de forma generosa a nossa querida pessoa doente. Muitas vezes, a pessoa paciente tem baixa tolerância, está irritada mesmo, e te responde com patada. Ficamos chateados, porque estamos lá para ajudar, mas é compreensível, especialmente quando está no início dos procedimentos. Depois a pessoa paciente acostuma-se ou cansa-se e não se rebela mais, na maioria das vezes, o que é um indicativo de que não vê mais saída para a própria situação. Deixe-me contar um caso. Viramos o ano de 2022 para 2023 na apreensão de uma doença mortal. Ainda que mantivéssemos a fé e a esperança por dias melhores, tudo era muito incerto. E na primeira semana de janeiro, já com o diagnóstico do médico ginecologista confirmando que não havia câncer no útero, minha amada esposa sentiu fortes dores, que nem a morfina estava dando conta. A próxima consulta seria somente dia 30 de janeiro. O que fazer? Fomos pela primeira vez na emergência do Cepom. Ainda estávamos sem ponte para passar o carro, somente a pinguela. Então desci com o carro que ficou do lado de dentro da ponte, estacionei perto para ela caminhar o mínimo e fizemos a travessia para pegar o outro carro. Depois de 1 hora e meia chegamos. Foi uma viagem rápida, ela calada o trajeto todo, algo anormal para aquela mulher tão faladora. Fui levado a respeitar. Eu não sabia como me comportar, onde era a entrada, como se apresentar. Inicialmente deixei para ela a incumbência de buscar o atendimento, afinal eu era apenas o acompanhante. Em segundos, percebi que ela esperava o mesmo de mim. Tomei a frente. Abriram a ficha no computador, me deram um documento que eu não li, assinei e sentamo-nos para aguardar. O que você está sentindo? Checar sinais vitais, alergia a algum medicamento. Tá fazendo quimio ou radioterapia? Perguntas clássicas naquela emergência. Aguarde para ser atendido. A espera dependia da lotação do setor que no início das atividades do Cepom diziam que dava conta da demanda, mas com o passar dos anos, especialmente depois da pandemia, a superlotação era constante. Muitas vezes, havia uma fila de cadeiras de rodas na pequena recepção, onde era feito o atendimento, ali mesmo, pois os leitos e poltronas estavam ocupados. Não tenho qualquer reclamação ao Cepom. Em uma oportunidade, preenchi aquele formulário de pesquisa de satisfação e no campo comentários, eu escrevi: gratidão por vocês existirem. Todos são tratados como pessoas doentes, com humanidade. Ficamos lá durante 4 horas, por vezes, ficamos até 12 horas entre espera e atendimento. Ela foi medicada para dor, morfina na veia e outros remédios que eu confiava com fé na equipe. Aprendi que ninguém sai de lá se não estiver sentindo-se melhor. Voltamos para casa, mais 1 hora e meia em total silêncio. Entretanto, faltando uns 10 minutos para a chegada, ela começou a reclamar de coisas, ou situações que eu não me lembro, por mais que eu me esforce. Estranhei. Um temporal estava se formando, eu estava concentrado em chegar antes da precipitação, pois a travessia seria perigosa sob chuva. Assim que encostei o carro, notei que o outro estava numa posição diferente que deixei e havia sinais de máquina na beira do rio, mas ninguém por perto. Enquanto isso, ela reclamando não sei do que e eu já estressado respondi: se tem força para reclamar, então é porque já está boa. Pensem como me arrependo ter dito isso. Calada saiu do carro, calada entrou no outro carro, calada entrou em casa. E eu ainda tentando entender como tiraram o carro do lugar se ele estava travado e com alarme, mistério que nunca desvendei. Ela saiu do quarto com um olhar fulminante e disse-me: vou para a kitnet, você não precisa cuidar de mim, meu filho vai cuidar, eu e ele nos viramos sozinhos. A raiva naquelas palavras me magoaram. Mágoa é raiva para dentro. Ficamos emburrados um com o outro,
coisas de casal. E passamos o sábado assim, pensando eu que não era justo ser tratado daquele jeito e ao mesmo tempo tentando entender aquela atitude insana. Ao entardecer, fui percebendo que a minha atitude não era uma expressão de amor, de fato eu estava chateado, mas havia uma pessoa para cuidar e amar. Entrei em casa, olhei para ela, abri os braços e ela veio ao meu encontro. Nada dissemos, o amor venceu. Passei dias refletindo sobre a atitude dela, os detalhes das palavras e dos gestos. Concluí que uma parte da doença havia se rebelado porque viu em mim um inimigo, afinal a cura da doença seria a morte da própria doença. Faço esse relato, porque vi atitudes análogas em maior e menor grau, várias vezes ao longo dessa jornada de fé. E talvez isso tenha acontecido com você, querida pessoa leitora. Abandone o ego e entregue-se ao amor. Eu soube de situações em que pessoas boas transformaram-se em pessoas irracíveis, agressivas, desrespeitosas. É difícil entender, mas deixe-me explicar. As dores são incapacitantes. Eu vi isso em minha amada esposa. Os remédios obliteram o senso crítico. A amígdala, aquela parte do cérebro que controla as emoções, fica sem rédeas feito um cavalo jovem. O ego não tem freios e vai atingir qualquer um ao alcance de suas armas. É muito difícil controlar estas situações e muitas vezes aplica-se fortes sedativos, tipo mata-leão e a pessoa adormece. Quando isso acontecer, onde só há você e Deus como testemunha, dirija-se à alma, ao espírito da sua querida pessoa doente e converse com sua porção divina. A sua alma falando com a alma da pessoa doente e querida. A resposta demora um pouco, seja persistente e paciente. Felizmente, eu passei apenas naquela vez, um momento de ódio. Crédito isso ao espírito dela, que vibra no nível de um arcanjo de luz e ao meu esforço de manter uma egrégora de confiança no Pai e no amor. As dores que vi. As idas à emergência tornaram-se constantes, toda semana e até 2 vezes na mesma semana. Sempre era uma espera que parecia não ter fim. Lá dentro, era proibida a permanência de acompanhante, então eu ficava do lado de fora, mas sempre atento porque nós, acompanhantes, somos chamados sem aviso prévio, para auxiliar a nossa querida pessoa doente, para ir ao banheiro por exemplo. Então não dava para fazer um passeio no bosque. Ficamos ancorados, ao alcance da vista. E assim, vi muita coisa, muito vai e vem, muito choro, muito medo, muita desesperança. A moça solitária. Ela chegou visivelmente sentindo muitas dores, mal caminhava, mas tinha um objetivo, chegar na recepção da emergência. Me chamou a atenção o fato de estar sozinha, uma mulher jovem, não mais que 30 anos, observei se chegaria alguém para acompanhar e acabei esquecendo dela. Depois de 1 hora, ou mais, eu a vi sentada do lado de fora da recepção, esperando atendimento da equipe médica, deduzi que já havia passado pela triagem. Ela, de cabeça baixa quase entre os joelhos, marcou-me profundamente, porque sentia sua dor profunda misturada de solidão que doía mais que o próprio câncer. Eu ainda a vi outra vez, em outro dia, sozinha. E finalmente, semanas depois eu a vi novamente com um rapaz da idade dela. Era outra pessoa, confiante. O senhor visitante. Estava eu, em pleno domingo cedo, por volta de 8 horas da manhã, em mais uma ida na emergência, aguardando os procedimentos da equipe de plantão, com a minha amada esposa, quando vejo um senhor com uma valise, dessas que as pessoas ganham em congressos, em direção à porta da emergência. Mais uma vez, me deu pena, ver aquele senhor sozinho em pleno domingo. Outro dia, era um sábado, cedo também, vi lá o senhorzinho apontando no horizonte, ele parecia até feliz. Depois eu soube que ele ia várias vezes na semana para ser atendido, tomar um café, conversar um pouco e ir embora. Concluí que aquelas pessoas do hospital eram seus amigos e a sala de emergência era o seu espaço de convivência. O filho inconformado.
Enquanto estamos do lado de fora, apreensivos, aguardando os desdobramentos de mais um episódio, é comum entabularmos conversas com estranhos. Afinal, na porta de uma emergência oncológica, só pode ser câncer. Em uma dessas conversas, um rapaz de uns 30 e poucos anos contou-me sem qualquer cerimônia como havia perdido o pai há mais de um ano. Segundo ele, o pai apresentava-se bem, ajudando ele em tudo, desde os estudos, a casa, o carro, enfim, tudo mesmo. Imaginei um pai superprotetor. De repente, sentiu um mal-estar, foi para o hospital, recebeu o diagnóstico de câncer e morreu em 15 dias. Eu notei o pânico nos olhos e gestos dele. Dizia que era muito importante cuidar bem de quem amamos, porque eles podem ir embora a qualquer momento. Então notei que ele só queria falar. Mais tarde, vi ele contando a mesma história para uma senhora que, assim como eu, posicionou-se ao lado dele inocentemente. Ele estava lá, por causa de uma esposa que nem esposa era exatamente, talvez fossem apenas bons amigos que foram morar juntos por conta de alguma carência. Essa esposa estava com câncer na laringe e ele apavorado, mas não tive espaço para confortá-lo, pois ele não parava de falar. Demonstração pública de afeto. Estávamos eu e minha amada esposa sentados, aguardando o médico chamar, ao entrar um senhor magrinho, pequeno, em uma cadeira de rodas com sua esposa, claramente perceptível pelas atitudes resolutas dela para que o marido fosse atendido brevemente. Ele saiu da cadeira de rodas com muito esforço e sentou-se na cadeira da recepção. Ao cabo de alguns minutos entraram 2 marmanjos de quase 2 metros de altura, ao encontro desse senhor. Nós observamos a cena. Os rapazes passavam a mão na cabeça do senhor, que logo deduzimos ser o pai deles, beijava a cabeça dele, abraçava, eu e minha amada esposa ficamos boquiabertos com tamanha demonstração pública de afeto. A mãe mandou eles embora, o pai também, queriam poupar os filhos, logo notei. Eles insistiram em ficar, então a mãe deu uma ordem seguida de uma breve explicação que não convenceu nem a mim, o pai endossou e eles acataram contrariados. Minha amada esposa foi chamada para o atendimento e depois que colocaram o soro na veia, fui até o carro pegar não lembro o que. Ao voltar, estavam eles, os filhos marmanjos, sentados no chão, fora do alcance da mãe e do pai, dividindo um lanche. Não resisti e fui lá cumprimentá-lo por tamanha demonstração pública de afeto pelo pai. Quisera eu que todos os filhos fossem como vocês, continuem assim, eu disse, o mundo precisa. Eles ficaram meio sem entender, afinal era só amor. Mas a demonstração deles havia me deixado feliz e eu quis retribuir de alguma forma. Dias depois, ouvi aquela esposa, que reconheci por sua voz forte e inconfundível, que estava preocupada pois era apenas uma noite de observação, mas o marido estava indo para a internação.